Bem-vindos, senhoras e senhores, caros ouvintes, espectadores e futuros podcasters. Eu sou Luciano Chaba e vamos dando continuidade à nossa oficina de podcast. Pois bem, você já ouviu aí algumas explicações, algumas informações sobre a origem do podcast, né? Quem criou, quem inventou, quem são os produtores. Já decidimos também qual vai ser o assunto, né, que você irá gravar no seu podcast, qual é o assunto tratado, seja de algum assunto específico, né, variedade, humor, política ou qualquer outro assunto. Também já ouviu aí alguns programas de muita audiência, de pouca audiência, já conheceu os formatos que existem, já decidiu qual vai ser o formato, como vai ser a montagem do seu podcast e também já conversou com seus amigos aí e decidiram como é que vai ser a bancada da gravação, certo? Pois bem, agora é a hora de colocar no papel o assunto, a pauta, o tema de cada gravação. E é isso que vamos tratar agora, sobre a pauta. A gente começa falando sobre a pauta, né? Que a pauta é importante para você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação, ter sempre ali o conteúdo na mão e também ajudar na hora de fazer a separação do seu formato, ali a cada pontualidade que você vai usar depois na edição. Porém, e veja bem, você pode tranquilamente gravar sem pauta, de improviso, mas dependendo do assunto que vai ser tratado, da temática do seu programa, ou até mesmo do formato que você irá trabalhar, isso pode prejudicar um pouquinho a edição, tá? Já que se o assunto for trabalhar sem um guia, pode ser que a bagunça seja mais difícil de tratar na edição. Por quê? Com a pauta, além do conteúdo estar sempre ali explicado, né? Datas, informações, sem se preocupar em pesquisar na hora, também pode servir para separar, né? Quando você chama algum convidado, você vai ter sempre ali a indicação que é a hora de um ou outro falar, então na hora de gravar vai ser bem, perdão, na hora de gravar não, na hora de editar isso vai ser bem útil, né? Mas fica a seu critério, fica a critério de vocês se vão gravar com ou sem pauta. Eu aconselho a sempre fazer uma pauta, nem que uma coisa mais simples ali, falando de tópicos a serem tratados ou trazer alguma informação de cada assunto para também não ficar muito, digamos, nas coxas, sabe? Sem preocupação, sem esmero na hora de gravar. Sem contar que também tudo vai depender da intenção do podcast, do projeto. Se o programa tiver a intenção de educar, né, informar, trazer conteúdo informativo e educacional, a pauta é muito importante para não passar nada de errado. Assim como falar de cultura pop ou arte, sempre é bom trazer dados corretos, né, e informação. Porém, a pauta serve também para programa de humor ou feitos no improviso, porque até nesse tipo de programa, às vezes o host, né, vai estar preocupado. Lembrando que o host, como já foi dito, é o anfitrião, a pessoa que recebe os convidados, aquele que apresenta o programa. Então, a pauta vai ajudar num programa de humor, por exemplo, quando o host percebe que o programa vai se estender demais, ou quando está, entre aspas, tá? Fazendo com os dedos aqui aspas, está saindo do controle. Então vai fazer com que ajude ele a trazer de volta para o foco do programa. O programa de esporte também ajuda muito isso, para trazer os convidados para o tema e para o assunto que está sendo abordado. Por mais que seja em tom de brincadeira, ele vai fazer com que o programa fique nas mãos dele. Lembrando, né, sempre lembrando que o que estamos falando aqui são apenas
são apenas ideias. A intenção não é ensinar o meu método de criação, o meu método de edição, o meu método de gravação, e sim mostrar dicas, mostrar ferramentas para que cada um de vocês se adapte, assim como eu me adaptei às várias ferramentas e criei o meu estilo, o meu método de gravação, de edição e de pauta. A pauta é nada mais que uma ideia norteadora, pois não há regra de escrita de como criar seu podcast. Então, trate esse conteúdo como um facilitador para novos criadores, um espaço seguro para aprender, ter mais conhecimento, pois em muitos casos temos que pesquisar, entrar em tutoriais e muitas vezes encontrar informações pela metade ou informações confusas, a não ser fazendo algum curso, que isso demande tempo, recursos e custos. Então a ideia é facilitar na hora de criar ou iniciar um projeto. Então vamos lá. O que a gente pode colocar na pauta? Pois, como eu falei, né, a pauta ela vai ajudar, né, ela tem o benefício e visa ajudar na dinâmica de uma gravação. Por isso é importante ela ser usada como um caminho, trazendo dados ou guiando o host durante a gravação. Se o podcast, né, é dividido por blocos, por exemplo, ela vai ajudar a manter o tempo de cada bloco, né, faz com que o host tenha esse controle, né, chamando cada convidado. E essas separações que também ele pode marcar, né, a pessoa que criar a pauta, né, principalmente se for o host e o editor, ela vai poder colocar ali a separação de cada bloco. Na pauta, o host pode colocar também, por exemplo, a sua abertura por escrito, mesmo que a mesma abertura seja uma abertura padrão, e essa abertura é interessante para criar uma característica do programa, mesmo que ela se repita. Também ajuda a botar o nome ali dos participantes, né, e chamar o nome correto, ou citar os seus projetos. Então é bom ali ter esse cuidado, inclusive endereços de site, e-mail ou de redes sociais. Ela deve e pode conter ali o nome dos participantes, as redes sociais ou a frase de efeito que você queira usar para cada um dos participantes da gravação, e até mesmo algum comentário que o próprio convidado queira fazer durante a gravação. Ele pode ter acesso a essa parte da pauta. Só lembrando que a pauta não necessariamente deva ficar a cargo só do host ou do editor. Os participantes podem interagir e podem participar da criação da pauta. Se for um conteúdo que todos tenham que interagir, é interessante que todos tenham acesso a essa pauta, não só o apresentador. Caso o projeto de vocês seja focado em entrevistas, por exemplo, onde na pauta esteja localizado as perguntas que vão ser feitas, aí sim, só quem vai fazer as perguntas, né, o apresentador ou os participantes que vão fazer as perguntas, tenham acesso, e não o convidado, para ter aquela expectativa, aquela surpresa na hora de cada pergunta. Mas quando todos vão ter contato com a pauta, não tem problema de todos ficarem com a pauta na mão. Aliás, a pauta ela pode estar na mão de cada participante. Por exemplo, o host mantém a sua pauta com a chamada de cada convidado, a separação por blocos, quando ele vai chamar cada um, e cada participante pode manter a sua própria pauta. Por exemplo, se a ideia é cada um trazer dicas literárias, né, dicas de livros, o host apresenta cada convidado, chama, pede a sua indicação, fica preocupado com o envolvimento do episódio, do programa, né, a duração dele, e cada vez que um convidado vai falar, ele pode trazer ali a sua própria pauta,
trazendo as informações desse livro que ele vai indicar, como autor, número de páginas, edição, data de lançamento. Assim, quando for falar de um filme, por exemplo. Se for uma aula de história, por exemplo, onde tenha alguns convidados que estejam discutindo assuntos relacionados à história, essa pessoa pode trazer datas, nomes de personalidades históricas, algum relato. E se o programa for sobre o cotidiano, onde cada participante traz relatos próprios sobre histórias que já passaram, também pode trazer ali alguma informação que possa ser relevante e que não queira esquecer durante a gravação, para até dar um dinamismo também. Por favor, isso é uma dica de ouro. Quando vocês tiverem uma pauta, essa pauta ela vai servir como guia. Por favor, não leiam didaticamente cada palavra da sua pauta, porque isso faz com que a gravação fique robótica. E aí, para vocês transformarem isso numa área mais dinâmica, que fique agradável na hora de ouvir, vai dar muito mais trabalho. Então, o interessante é trazer dados e informações para não esquecer na hora da gravação. Mas não leiam um texto, né? A gente não está pensando aqui em apresentar um programa que pareçam adolescentes na sala de aula lendo um trabalho escolar de frente para os colegas. E sim apenas pequenos pontos que vocês vão lembrar e trazer informações corretas durante a gravação. Caso o seu podcast, né, tenha uma leitura de e-mails e recados, isso também pode aparecer, né, pode estar na pauta, separando o texto que será lido ou dividido para cada integrante, né, para cada colega ali que está gravando com você. Assim também como os recados ou propagandas ou divulgações que você queira fazer no programa também pode ser colocado na pauta. E isso é interessante porque caso tenha algum patrocínio, sempre é bom passar um nome correto do patrocinador, com as suas informações certas. Na hora também de divulgar algum trabalho que faça parte da gravação, como um título de um livro, ou o título de um quadrinho, por exemplo, o nome de uma música, sempre é bom estar ali na pauta para não cometer esse erro de falar o nome de um artista errado ou o nome do trabalho do artista errado. Então é muito importante essas anotações. Aí entramos no tema a ser abordado no programa. Nesse momento da pauta, podemos trazer uma sinopse do assunto para inteirar os ouvintes, e durante o programa podemos consultar essa pauta para sempre trazer uma informação relevante, ou uma data correta, ou algum nome de personalidade que seja interessante. E como já foi dito algumas vezes, se o programa for separado por blocos ou assuntos, a pauta vai ser o guia para isso, pois ela vai ser responsável, né, por ajudar o host a controlar a duração do programa, finalizando um bloco e iniciando o outro. E como a pauta serve para ajudar esse host na gravação, ela vai guiar o apresentador a manter o tempo de gravação, chegando no final e trazendo as informações necessárias para encerrar cada episódio. E nesse encerramento pode ter algum crédito, pode ter mais alguma indicação ou informação ou patrocínio ou recados finais. Isso vai a critério de cada um que estiver gravando ou editando. Mas aí é que chega o processo da pauta, que ela vai ajudar o host até na finalização do episódio. E também, como eu já disse anteriormente, a pauta ela pode ser dividida pelos integrantes do podcast. E para isso, podemos usar algumas ferramentas para conectar os participantes. Isso levando em consideração que o programa está sendo gravado à distância, né? Então essas ferramentas elas
podem ser de acesso rápido e com edição rápida, né? Podendo ser editada durante a própria gravação. Então agora vamos falar de alguma dessas ferramentas que servem para organizar a sua pauta e a sua gravação e conectando todos os participantes ao mesmo tempo, ou não, do assunto que está sendo abordado durante a gravação. Antes de mais nada, quero explicar que nesse primeiro momento eu vou fazer um panorama, passar assim por cima de algumas ferramentas que podem ser usadas, né? Algumas que eu uso, algumas que eu tive contato e algumas de informação aí para quem quer se adaptar aí nessas ferramentas. Mas como eu falei, vai ser só um panorama. Logo em seguida, mais adiante, a gente vai pegar melhor cada ferramenta, porque com o decorrer agora das aulas, né, das oficinas, vocês vão ver que cada ferramenta ela vai se interagindo com a próxima, porque a gente vai acabar usando todas quase que ao mesmo tempo, né, em tempo simultâneo. Uma das ferramentas que a gente pode usar aí, e que por muito tempo o Giovanni Benedito, que gravava e ainda grava de vez em quando o Café com Gibi comigo, e a gente participou lá do The Cult Time, que hoje não está mais em continuidade. Ele usava uma ferramenta que eu não considero uma ferramenta muito usual, assim, muito comum, mas era o processo que ele usava, que é o papel e caneta, né? Papel e caneta, caderninho, sempre vai ajudar ali fazendo as anotações. O problema do papel e caneta é que fica difícil de fazer essa interação com os outros participantes, a não ser que a gravação esteja acontecendo em loco, né? Todo mundo reunido ali em volta da mesa. Aí sim, o papel e a caneta pode ser útil. Tirando essa opção, vai ficar só na mão do apresentador mesmo, que vai ter todas as informações ali, a não ser que cada participante tenha o seu bloquinho de anotações, sua caneta, e faça a sua própria descrição da pauta sem compartilhar com os coleguinhas, né? Essa é uma ferramenta que pode ser usada, né, sem problema nenhum. Como eu falei, é tudo uma questão de adaptação. Mas uma das ferramentas aí que podem ser usadas, e ela ajuda muito na hora de criar essa pauta e distribuir e compartilhar com os participantes, é o Trello. É uma ferramenta criada em 2011. Ela serve para organizar pautas, projetos, né? Tem suporte para várias plataformas móveis como iPhone, Windows e Android, e também funciona na maioria dos navegadores. Ela faz umas divisões por quadros que podem aí conter comentários, anexos, enquetes, votações. Tem um calendário. Ela também contém ali um checklist que pode ser movido, copiado, apagado e compartilhado. E ela funciona muito bem aí com outros usuários, né? Vocês podem estar criando a pauta, né? O host ou a pessoa responsável pela pauta, e marcando, deixando visível para outros participantes. Essa é uma das ferramentas, o Trello. Temos também o Google Keep, que para mim é a melhor ferramenta. Eu gosto muito de usar ela. Tanto que eu uso ela para outros fins, como agenda, para registros de ideias, né? Como eu tenho ela no celular, lembro de alguma coisa, já escrevo ali. Também deixo anotado ideias para futuras pautas, onde aos poucos eu vou lapidando a ideia e adicionando mais conteúdo. Com essa ferramenta conseguimos fazer também listas de tarefas ou assuntos, estilo checklist, que podem ser marcadas como executadas, lidas, né, e apagadas futuramente. Podemos usar marcadores e etiquetas e também fazer gravações de áudio. Ela pode conter ali pequenos trechos de gravações de áudio. Claro, também adicionar links e outros itens, imagens também. E é claro, compartilhar e adicionar integrantes e os participantes da gravação para que todos tenham acesso à pauta. Uma outra ferramenta que pode ser usada
é o Google Drive. Poucas pessoas usam, acredito eu, mas é uma ferramenta muito útil. Tanto ela é útil que é a nossa ferramenta de organização de pauta para as entrevistas que a gente faz nos programas do Coletive Som. Pois bem, ela é bem simples, né? O visual dela é bem simples, porém cumpre bem o seu objetivo. Com essa ferramenta, podemos criar uma pasta compartilhada e nela colocar arquivos variados que podem ser usados no programa, e criar planilhas e documentos que podem ser acessados durante a gravação. E o interessante é que, adicionando os participantes a esse documento, para não interferir na pauta e nem na gravação, temos um recurso de chat que podemos ali nos comunicar durante a gravação, né, como se fosse um bate-papo. Isso ajuda muito porque facilita, pois a pauta fica intocada, né, não precisando nem adicionar conteúdo novo e nem apagar nada, a não ser que isso seja necessário. Mas quando é apenas uma comunicação em off, para que não apareça na gravação e nem precise ter interferência do áudio, esse chat é bem útil, porque ele tem uma comunicação entre todos os participantes que estão adicionados a este documento. Então essa é uma ferramenta simples, porém bem útil na hora de usar. E ainda podemos usar aplicativos como o WhatsApp ou o Telegram, que não são ferramentas para isso, né? Não foram criadas para isso, mas que servem bem ao propósito, já que temos o recurso aí de enviar arquivos, áudios, criar, né, adicionar pessoas a grupos, até os integrantes da própria gravação ou o convidado, e mantê-los sempre atualizados em relação à pauta. Como eu falei, não são aplicativos para isso, né, mas são aplicativos que a maioria das pessoas tem. Então facilita bastante na hora de trabalhar com essas pautas, certo? E esses são apenas alguns aplicativos, algumas ferramentas que a gente pode usar na hora de criar as pautas. Mas é claro, existem outras ferramentas como o Evernote, o Todoist ou a Asana, ou algum de sua preferência, pois tudo vai depender de se adaptar a cada ferramenta e todos souberem usar a aplicação. Porque se for com participantes, todos têm que ter um conhecimento ali, uma visão de cada aplicativo. Não adianta a gente usar um aplicativo que a gente trabalhe bem, mas que precise que os participantes tenham interação e eles não consigam se adaptar. Então é bom que todos se adaptem a cada ferramenta. Mas se você optar por uma gravação presencial, como eu falei no começo, sempre podemos usar o bom e velho papel, né? O caderninho de anotações ali. Então nunca menospreze o poder do papel e do lápis. Pronto, já estamos organizados com a nossa pauta e prontos para nos preparar para gravar. Porém, como eu falei, agora a gente vai fazer aí um processo aí, conhecer cada um desses aplicativos, dessas ferramentas que eu falei ali, como fazer um passo a passo e as dicas. Correto? Então vamos lá. Então, pessoal, como eu já havia falado ali no último programa, a gente conversou um pouco sobre aplicativos, aplicações para a pauta, né? Eu comentei ali sobre que pode fazer no caderno, né? Escrever no caderno com uma folha de papel, mas nós temos aplicativos, né, e softwares feitos para isso, para cada um estar na sua casa e poder interagir, ler, copiar, escrever, organizar a pauta. Todos os convidados, os participantes, host, co-apresentador e tudo mais, eles ali podem ter acesso a essa pauta em tempo real. Uma das aplicações que eu uso, além de para pauta, eu também uso para anotações de ideias e outros momentos, é o Google Keep.
né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos agora algumas aplicações do Google Keep. Vamos lá. Para começar, a gente tem aqui a criação da nota, né? A gente faz como se fosse uma nota de lembrete. Então aqui a gente vai lá, clica aqui no primeiro item, ó. Aí já podemos colocar um título, né? Vamos começar aqui com projeto 1, só para dar exemplo do que nós estamos conversando e falando. Clicando no projeto, a gente botou o nome, a gente vai clicar em criar uma nota. Clicando aqui em criar uma nota, a gente pode botar nosso primeiro item ali, que é como vai ser feita a gravação, né? Então vamos botar aqui, ó, abertura. Só que escrever certinho, né? Abertura, né? A gente clicou, selecionou, ela já vai ser salva. A gente pode ver aí que ela já está salva como projeto 1, foi o nosso título, né? Como exemplo. Clicando, a gente vai poder acessar ela novamente quando quiser. O que acontece? Aqui a gente está fazendo como se estivesse offline, né? Só a gente, para a gente mesmo ter visualização. Porém, a gente pode adicionar pessoas a essa pauta. O que vai acontecer? Quem tiver adicionado essa pauta através do colaborador é justamente isso, colaboração. Quando eu for adicionar uma pessoa, eu só preciso colocar, ó, aqui sou eu, proprietário, meu e-mail, e eu só preciso adicionar o e-mail dessa outra pessoa. Qualquer pessoa aí com celular, com sistema Android, os cachorros passaram. Qualquer pessoa com celular, com sistema Android, né, que tem o Google, vai ter acesso a esse Keep. Fica fácil a visualização, pode ver pelo celular, mas pelo próprio navegador, né, aí do Windows, a gente tem aí o Google Chrome, consegue fazer essa adição do Keep. É uma extensão, na verdade, tá? A gente vai ali no Google e procura por extensões e coloca o título Keep, né? Aqui está o título, né? Keep, e aí vai conseguir acessar. Como eu falei antes, colaborador adiciona o e-mail dos convidados, né? Ou dos próprios participantes, né? Que tiverem que seguir a pauta. Fica uma dica, né? Caso vocês tenham uma pauta para gravação, mas tenham algum acesso particular que só vocês forem acessar, vocês podem criar duas pautas iguais e uma compartilhar e a outra ser única, né? Com acesso restrito. Ai, mais uma vez. Com acesso restrito. O que acontece? De repente, a programação da gravação de vocês vai ser separada por blocos ou alguma coisa assim, e vocês vão querer indicar algum filme ou falar de algum dado específico que vocês não queiram que esteja na pauta, seja para surpreender os outros participantes, ou seja uma informação que cada um possa trazer. Isso vale para qualquer convidado, qualquer participante, cada um pode ter a sua própria pauta única, então pode fazer ela repetida. Como falei antes, relembrando, colaborador, o e-mail, salva, o colaborador vai receber essa mesma pauta no seu celular ou no seu navegador e vai ter acesso. O que mais a gente pode fazer aqui nessa pauta? Caso vocês tenham mais de algum projeto, né, colocando o título, e queiram determinar uma cor para saber e ter um acesso mais rápido, né, visualmente falando, é só clicar aqui, né, tem uma paleta de cores, selecionando qualquer cor, a paleta de cor vai ser selecionada, identificada, e vocês conseguem fazer uma identificação mais rápida. Então, e se a pauta ser identificada aí durante a gravação com itens que vão ser
sei lá, excluído durante a gravação, como anotações ou algo assim, também podemos criar marcadores. A gente pode adicionar marcadores já existentes, né? Clicando aqui vai aparecer uma lista de marcadores pré-definidos que vocês já colocaram em outra ocasião. Porém, vocês vão aqui mostrar caixas de seleção e aí vão adicionar um item, né? Adicionando um item, item número 1, perdão, item número 1, e aí vamos continuando, item número 2, e assim nós vamos. Certo? E aí quando for feita a gravação, cada vez que for lido algum dos itens, né, ou passado pela informação, clicamos, o item é marcado como lido. Então já vai para a próxima. O que mais nós temos aqui? A gente pode botar lembrete. Isso aqui serve mais para como uma agenda, quem sabe, onde vocês podem se lembrar de botar algum horário específico, né? Vamos colocar aqui, vai aparecer o horário, escolher data, escolher lugar que vai tocar, se caso vocês estejam passando, ou algo assim. E também nós temos aqui a adição de arquivos. Clicando aqui, vocês vão poder navegar pelo computador de vocês ou pelo celular e adicionar algum arquivo que vocês queiram, né? Podendo trazer aí qualquer tipo de item, certo? E claro, como toda extensão, programa, aplicativo de pauta, né, para pauta, vocês sempre podem excluir a nota. E assim, excluindo a nota, vocês não têm mais ela, né? Vocês já se livraram dessa anotação. Sem contar que vocês podem arquivar, né? Depois de feito uma gravação, por exemplo, vocês podem arquivar ela. Ela fica num item arquivado que vocês podem acessar depois. Ela vai para a nuvem, certo? O arquivo, cada vez que vocês arquivar, ele vem para cá. Aqui que vocês vão encontrar os arquivos já feitos antes. E é claro, a gente sempre pode adicionar uma imagem. Caso durante a gravação vocês queiram que todos da pauta visualizem alguma imagem, ela pode ser acessada rapidamente cada vez que vocês estiverem tratando de um texto. Logo abaixo vocês podem colocar uma imagem e assim a gente vai tratando ela, né? Vocês botem a referência da imagem depois para cada uma delas. Elas ficam aí na própria seleção. E aí, Twiza, isso aqui tu vai ter que editar bastante coisa.
Então, aqui é um pouquinho do Keep. Bem fácil de acessar, bem fácil de visualizar, né? Bem intuitivo, simples, ele é simples, mas cumpre bem o seu propósito.